Sejam todos bem-vindos à 7ª edição do Entradas Extras, a edição que abre a MLB Open Day. No dia que esse episódio irá sair, hoje iremos ver o San Francisco Giants de futebol e regatas passando por cima do New York Yankees. Mas para falar disso, eu não estou sozinho, estou com o Fernandão, como sempre, cada dia mais lindo, cada dia alegrando mais a minha visão de ver esse homem maravilhoso. Natanzinho, Felipe, todo mundo que vê e ouve a gente, eu vou acabar acreditando nesse seu elogio, mas a verdade é que uma semana depois de a gente se extasiar com o WBC, ainda bem, não precisamos esperar muita coisa para continuar tendo beisebol de alto nível. E nós não estamos falando só de MLB não, viu, Natanzinho? Estamos falando de muito mais coisas que nós vamos falar ainda hoje. Então, vamos em frente, porque tem conversa até para a gente aqui. E Felipeta, sempre, como eu falo, né? Sempre um prazer gravar com você. Estamos aqui de volta. Você está mais do que feliz de poder falar do Boston Red Sox, que também está de volta. Corey Kluber abrindo aí o jogo para você nessa sexta-feira, ou é quinta-feira? Quinta-feira. Mas coisas lindas, coisas lindas. Tô com sono ainda. Pois é, né, Nathan? O torcedor do Red Sox está triste, né? Feliz por um lado, triste por outro, porque não sei se é a melhor situação para começar uma temporada, né? Notícias boas aí, Chris Sale tá saudável, só deram a colher de chá para ele não ter que lidar com o estresse da abertura. Sinal que essa semana saiu até uma entrevista, né, sobre o Alex Cora ter ligado um modo competitivo. Talvez isso ajude o time, né? Porque vamos precisar de qualquer ajuda possível aí, né? Mas como o Fernandão falou, se para o Red Sox não for um bom começo, a gente tem outras milhares de ligas aí para assistir, então não vai ser por falta de beisebol. Hoje, excepcionalmente, não teremos o João, que está gravando um pouco mais cedo, por alguns motivos, principalmente o Open Day acontecer no dia seguinte à gravação, então gravamos essa semana adiantando. O João não pôde participar, mas na próxima semana ele estará de volta aqui, provavelmente já muito feliz com o Cincinnati Reds e times periféricos, coisa que ele gosta. Vamos passar aqui agora as redes sociais, porque eu nem falo mais que eu não esqueço, porque eu já esqueci 2 vezes, então isso aqui é fichinha. Para você que está escutando apenas, @entradas extras lá no Twitter, TailgateZone no Facebook, @TailgateZone no Instagram, e tem um site também, www.tailgatezone.com.br. Para você que está vendo, tá aí na tela, é só clicar e ser feliz. Agora eu vou chamar a parte alta da entrada, Fernandão. Não errei hoje, não errei nada hoje, tô perfeito, eu sou um homem maravilhoso. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Como o Fernandão costuma dizer, né? Onde há uma bola de beisebol, lá nós estaremos. Então, antes de começar a falar da MLB, né, que, por assim dizer, é o prato principal do beisebol, temos beisebol no resto do mundo, né, Fernandão? A gente vamos começar agora várias ligas na Europa, vai começar a KBO, vai começar a NPB. O beisebol está voltando com tudo do mundo depois da bela introdução que a gente teve ali, aquele disclaimer do World Baseball Classic, uma coisa maravilhosa para nos preparar para esse ano de 2023 aí, que também vai ser lindo. Natanzinho, vai ser lindo demais, já tem beisebol acontecendo no mundo. Hoje, especificamente no dia 29 de março, quando nós estamos gravando esse episódio, começou a série nacional também em Cuba, com jogo já entre Matanzas e Granma, que é o último campeão, né, da série nacional de Cuba. Mas também tem beisebol começando pela Europa, na França também, a Liga Francesa, né, a Divisão 1, já começou no dia 18 de março, e a partir desse dia 31, claro, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de MLB, que começa no dia 30 de março, nessa quinta-feira. Mas no dia 31 a gente tem a NPB começando, a Liga da Alemanha e da República Tcheca também começando. No dia 1º de abril temos Suíça, Coreia do Sul, KBO e a série de Taiwan, a CBPL, começando. 6 de abril, Holanda. 8 de abril, Bélgica. 14 de abril, a Liga Austríaca, que também está começando. 15 de abril, a Liga da Itália. 16 de abril, a Liga da Grã-Bretanha. E no dia 20 de abril, a belíssima Liga Mexicana de Beisebol. Essa aqui também arrepia corações, faz suar até quem já não tem mais as glândulas sudoríparas,
porque é uma liga quentíssima, quentíssima, e a gente está falando de beisebol em países que estão começando a se desenvolver. Eu, para conhecer um pouco mais dessas ligas europeias, frequentei os sites tanto das confederações dos países quanto dos times desses países, e boa parte dessas ligas tem apoio da MLB, o que é bastante interessante, né? Coisa que a gente já poderia começar a pensar para nós aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem uma liga estruturada, não tem. A gente tem um apoio da MLB no centro de treinamento, mas não temos uma liga que tenha o aporte da MLB em cima dela. Então a gente pode falar que a liga na Alemanha tem aporte da MLB, a liga da Grã-Bretanha tem, a liga da Austrália tem, a liga da Alemanha tem, da Itália também tem. Então é muito, muito bom saber e muito bom conhecer um pouco mais da realidade de beisebol de outros países e ver o quanto que esses caras estão se desenvolvendo e o quanto há espaço para a gente também se desenvolver. Basta que a gente tome as medidas corretas, mas a gente tem MLB sim, começando nesse dia 30, mas tem muita coisa acontecendo, como eu disse, por todos esses cantos aí do mundo, e hoje especificamente a Série Nacional de Cuba começando também. E Felipe, você mais do que ninguém, né, tá ansioso para ver a Liga Japonesa. A gente tem. É um horário complicado de assistir, passa de manhã cedo, os links são meio duvidosos, ao menos quando eu pegava um jogo ou outro, mas ainda assim vale a pena ficar de olho, né? Pegar momentos, highlights, partes de jogos, condensados, se der. É difícil, é verdade, mas o que for aparecendo dá para ir consumindo. A gente também vai trazendo aqui as informações dessas ligas que vão acontecendo ao redor do mundo. É aquela coisa, né, Nathan? Vai que a gente tem várias pessoas aí com empregos como o seu, né? Empregos de madrugada, brincadeiras, não brincadeiras, né? O Nathan é um funcionário da noite, no bom sentido. Mas esse ano, pelo menos, quem tiver interesse, né, de acompanhar a Liga Japonesa, terão pelo menos 6 partidas que uma das ligas, né, no Japão a gente já falou, o país é dividido em 2 ligas, assim como os Estados Unidos, e a Liga do Pacífico, né, onde tem o time de onde veio o Darvish Yotani, o time do Roki Sasaki, enfim, os principais times aí em termos de montagem do elenco do World Baseball Classic. Serão 6 jogos transmitidos pelo YouTube, gratuitamente em inglês. O ponto ruim é que é de madrugada praticamente, né? Os jogos serão 1 da manhã, 6 da manhã, enfim, horários bem pouco convidativos aí para boa parte de nós brasileiros, né? Mas vale a pena ficar de olho, sim. Sempre tem chance de jogadores desses times surgirem na MLB no ano seguinte. Sempre tem chance porque de fato vai acontecer, né? Já existe a previsão aí de pelo menos 2 nomes, né? Com grandes chances de, na próxima pós-temporada, né? No próximo período entre temporadas, né? Lá por novembro, dezembro, desembarcarem alguns talentos aí da Ásia, né? Japão e Coreia na Major League Baseball, e também porque, né, assistir a NPB, que hoje é o melhor beisebol do mundo, né? A gente falou sobre isso no programa passado. Ontem ou hoje saiu o ranking atualizado, né, da World Baseball and Softball Confederation, que é a organização que rege, né, o beisebol no mundo. Não é surpresa, o Japão está em primeiro mesmo, com uma boa margem para o segundo colocado, que é os Estados Unidos. Mas alguns times aí, como o Fernando falou, né, do desenvolvimento local. México hoje ocupa a 3ª colocação do ranking mundial depois desse World Baseball Classic. A Cuba voltou a subir, enfim, os europeus todos estão num bom momento, né? Holanda está em 8º, Itália em 12º, República Tcheca em 16º. Então, pelo menos a gente sabe que se a classificatória para o Premier 12, que é o segundo torneio de maior prestígio aí no beisebol mundial, que compete aos 12 primeiros colocados do ranking mundial, a Itália, por exemplo, estaria competindo de igual para igual com os times do topo. E a República Tcheca não está nos 12 primeiros, mas vai ser a sede do torneio europeu de beisebol. Então, mostra como o investimento que a Major League Baseball tem feito na expansão do beisebol mundial tem, de fato, rendido bons frutos, né? A gente espera que todo esse cenário que a gente teve aí de pandemia, que impactou em cheio o trabalho que a MLB estava desenvolvendo aqui no Brasil, né? Partindo de 2019, começando 2020, foi tudo parado, obviamente, né? Por conta da pandemia. A gente espera que a partir de 2023 a gente comece a retomar aí com
principalmente com a disputa do Pan-Americano, com chances de novamente disputar a classificatória para o World Baseball Classic em 2025, que a gente comece a ter um cenário mais favorável para o desenvolvimento do beisebol aqui no Brasil. É isso aí, continua nosso giro aqui pelo mundo. Fernandão, a gente tem que falar, a gente comentou no último podcast por cima, até porque, como falou o Felipe na hora que eu tava subindo aqui o grupo para pesquisar o nome do rapaz que eu tinha esquecido, ele contou, quando o receptor de Cuba desertou, era um cara meio irrelevante para o beisebol em si, até para a própria seleção, mas agora o ace da seleção chilena, o Ariel Rodrigues, que joga lá no Japão, se eu não estiver enganado. Chileno não, cubano, é cubano. Eu falei Você chileno? Tá pensando em outras coisas, Eu falei chileno, então perdão, na minha mente, cubano, vencedor cubano, o ace da seleção, tava precisando aqui mais cedo também, o cara deu strikeout no Xander Bogaerts nessa competição e coisas mais. Desertou, né? Agora ele abandonou o time dele lá no Japão, salvo engano. Não, você contou, né, Fernando? Não vai poder jogar esse ano, mas a meta dele é chegar a MLB. Mais um caso aí, né, desse relacionamento conturbado que tem a política de Cuba com os Estados Unidos, mas a gente fica de olho no que vai acontecer na situação dele, não é garantia nenhuma que ele vá conseguir chegar, mas é um cara que tem condições de jogar na MLB. Não, sem dúvida, né? E o mais estranho desse caso, né, é que ele havia recém renovado o contrato com o Chunichi Dragons, que é o time dele lá do Japão, da NPB. Ele que lá na NPB não fez nenhum jogo como starter, né? Ele está desde 2020 no time dos Dragons e de lá para cá foram 92 partidas, todas elas como reliever. Nenhuma delas ele veio como starter. Embora a projeção que se faça, se houver mesmo a contratação dele por algum time da MLB, é de que ele possa cumprir ali a função de um cara para jogar na posição 3 e posição 5 de uma rotação titular, com um contrato projetado aí de 50 milhões para 5 anos. A história do Yariel Rodrigues, né, que é de quem nós estamos falando aqui, do arremessador Yariel Rodrigues, é a seguinte, né, ele rompeu com o time dele, ele saiu do contrato não, mas na verdade ele abandonou o time, ele não voltou para o Japão para poder se representar o time e comunicou a sua desfiliação da Federação Cubana indo para a República Dominicana, que é onde ele está hoje. Por conta, claro, né, das questões que envolvem a relação da NPB com a MLB, ainda que ele não jogue pelos Dragons esse ano e de fato cumpra complemente a sua deserção a Cuba, ele não poderá assinar com nenhum time agora em 2023. Ele vai passar o ano todo sem jogar. Não à toa, o Chunichi Dragons continua tentando o retorno do Yariel Rodrigues para o Japão, para que pelo menos ele cumpra aí o restante do contrato que ele tem com o time. Mas não parece ser essa muito a vontade dele, ele está mesmo forçando para ser um cara da MLB no próximo ano, e acho que com todas essas perspectivas de contrato e também de poder ser um cara de rotação posição 3 a 5, acho difícil que ele já não tenha alguma espécie de contato com agentes ou mesmo com times para que ele possa, a partir de 2024, ser um jogador da MLB. É mais um caso que a gente conhece, né, de deserção, e mais um caso que está impactado diretamente pelas relações econômicas e políticas entre Estados Unidos e Cuba. E isso não foi o primeiro e também não será o último. Felipe? É uma situação complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente defende o direito, né, de um jogador, enfim, buscar uma oportunidade melhor, né? O caso do Randy Arozarena ficou bem conhecido aí por conta do World Baseball Classic. Ele, que era um dos melhores jogadores do país, ganhava coisa de 50, 60 dólares, né, de salário. É natural que um jogador vá procurar alternativas, mas aí entra uma outra questão burocrática, né? O governo de Cuba tem uma parceria formal com a Liga Japonesa de fornecer jogadores ainda jovens, que poderia, na verdade, fortalecer o beisebol nacional. Eles oferecem para a Liga Japonesa como um termo de cooperação, então esses jogadores vão muito cedo para o Japão para se desenvolver por lá, né? Foi o caso do Yariel Rodrigues, foi o caso do Ariel Martinez, do Oscar Colas, que hoje está nos Estados Unidos. Enfim, eles vão como desenvolvimento ainda para o Japão.
E o caso do Yariel chama muito atenção, porque é a primeira vez que a gente está vendo um atleta que recém renovou um contrato pular fora, né? Ele pegou mal, inclusive, para o atleta, porque o questionamento agora é esse, né? O cara, até que ponto que um time olha para esse tipo de compromisso firmado e não questiona qual é enfim, né? Quais são as reais intenções do jogador. Como o Nathan falou, o Ivan Prieto, né, que é o receptor de bullpen da seleção cubana, tinha um contexto completamente diferente, né? Ele até questionaram, saiu hoje uma entrevista dele com jornalistas cubanos que moram nos Estados Unidos. Ele teve a oportunidade de desertar durante o pré-olímpico e ele falou que não se sentia pronto ainda, né? Porque tem mais essa questão, né? O jogador que está num bom nível, às vezes, no Japão e em Cuba, quando ele bate nos Estados Unidos, ele despenca, às vezes, no ranking, né? Na comparação com outros jogadores, por conta do nível técnico mesmo. Então, o Yariel agora entra numa geladeira, provavelmente, por conta desses 2 anos de contrato. Teoricamente falando, né? Ninguém sabe ao certo o que vai ser feito, mas teoricamente falando, a premissa é do Chunichi Dragons. Então, esses próximos 2 anos, o time pode simplesmente colocar ele numa geladeira aí de contratual que restringe ele de assinar com qualquer outro time de qualquer outro lugar do mundo. A única opção dele, na verdade, seria voltar para o Japão e cumprir o contrato dele, né? Que pouco provavelmente vai acontecer. Então, no caso do Oscar Colas, que hoje está no White Sox, foi o ano de 2020, se eu não me engano, inteiro, ou 2021, né? Que ele ficou a temporada toda sem atuar por ninguém, óbvio, se exercitando, mas sem receber e sem ter um contrato, para daí poder assinar com um time, né? Então o Yariel tem grande risco de passar as 2 temporadas de auge dele, né, 27 e 28 anos, sem disputar um jogo oficial. Não vai poder disputar no Japão, porque não vai voltar para lá. Não vai poder disputar na República Dominicana, porque, contratualmente falando, ele não pode. Nos Estados Unidos ainda não vai poder, pela seleção também não vai poder. Então, é um movimento ousado aí dos atletas, o que mostra, às vezes, o real desespero, né, de um atleta de querer realmente condições melhores. No Japão, as condições são bem boas, né? Os atletas ganham um bom salário, têm uma boa estrutura, um bom padrão de vida. Mas, óbvio, o dinheiro dos Estados Unidos é extremamente tentador, né? O que um atleta recebe, um atleta de ponta recebe no Japão, não chega perto do que os recém-subidos das ligas menores recebem nos Estados Unidos. Então vamos fechar aqui a parte alta hoje, um pouquinho menor, que a gente volta na segunda parte, falar de MLB, que é o assunto principal do podcast hoje. Fernandão, dia 30, o dia de lançamento desse podcast, é o dia que o beisebol volta na principal liga do mundo, a MLB está de volta. Pela primeira vez desde 1968, todos os times irão jogar no mesmo dia, no dia de abertura, no dia 30 desse ano. Todos os times jogam, todo mundo vai poder se decepcionar com seu time aí logo no dia de abertura. A gente vai ter Jacob deGrom estreando lá pelo Texas Rangers. A gente vai ter muita coisa boa. A gente vai ter o jogo do Braves contra quem mesmo? Estava dando uma olhada mais cedo. Braves e Nationals. A gente vai ter Giants e Yankees. Vai ter muito jogo bom nessa abertura. Jogo bom é o que não vai faltar na MLB para essa temporada. Mas a gente já pode começar a conversar aqui sobre as nossas expectativas para o ano, né? Como é que vai, como é que vem. Claro, a gente sempre brinca que esse beisebol de abril é traiçoeiro, é safado, mas as primeiras impressões são boas para criar aquele overreacting que nós tanto amamos. Sem dúvida, Natanzinho, né? E vale só lembrar, mais uma vez, reforçando um assunto que já foi pauta aqui do nosso podcast, que são as mudanças de regra, né? Vale ficar bastante ligado para quem teve meio ausente aí da realidade da MLB durante o Spring Training, ou então não acompanhou muito as notícias de off-season. Vale recordar, né? Ir lá para o nosso episódio número 3, que conta com a participação do Biratan Leal, para recobrar aí as mudanças de regra, né? A gente passa aqui rapidamente a limitação do shift, o aumento das bases, limitação de pick-off também, assim como o fundamental relógio de arremessadores, né? 15 segundos para quando não tiver ninguém em base, para o arremessador fazer o seu lançamento, e 20 segundos com alguma
das bases ocupadas. Mas fora isso, nessa quinta-feira, né, dia de lançamento do nosso episódio, o que a gente tem de garantia é muita diversão. E quem sabe, ali, para o nosso caso, né, Natanzinho, para o seu caso, no finalzinho da tarde, no meu caso, já dentro da madrugada, saber se a gente vai estar sorrindo ou já, pela primeira vez no ano, puto da vida porque nosso time perdeu. Acho que é muito legal ver uma temporada em que todo mundo vai jogar contra todo mundo. Essa é mais uma das mudanças da MLB para 2023. Não à toa a gente já tem aí um espetacular confronto, né? New York Yankees contra San Francisco Giants. San Francisco Giants, que até 1957 era um time de Nova York, né? Era o New York Giants. Em 58, tanto o Giants quanto o Dodgers se mudam para a Costa Oeste e aí passam a compor a divisão oeste da Liga Nacional, agora como San Francisco Giants, e o Brooklyn Dodgers se transformando no Los Angeles Dodgers. Então a gente tem garantia de muitos bons jogos, tem alguns jogos bem interessantes, como você disse aí, né? Esse Yankees e Giants, a gente tem St. Louis e Toronto, a gente tem um confronto divisional, Baltimore e Boston Red Sox, tem um confronto divisional também entre Dodgers e Arizona Diamondbacks, um bom duelo de arremessadores, né? Julio Urias e Zach Gallen no montinho para cada um dos times, né? Urias pelos Dodgers e o Zach Gallen pelos D-backs. Então não vai faltar diversão, e tomara que, para nós que estamos aqui, ao fim dos jogos dos nossos times, pelo menos esse primeiro, que a gente possa ter um opening day de alegria, de sorriso e de vitória. A gente vai ter também vários bons duelos, né, Fernando, de arremessadores, como você falou, de Gallen e Urias. A gente vai ter Nola e DeGrom, a gente vai ter, como a gente não citou, Giants e Yankees, Webb, Cole, a gente vai ter também o Shane Bieber e o Castilho. O que não faltam são bons jogos, a gente também tem o jogo lá do Blue Jays e Cardinals. São vários bons jogos nesse começo, mas a gente tem que se perguntar algumas coisas no começo da temporada, Felipe, que a gente sempre olha, sempre comenta. Esse ano o Angels vai, você que estava falando o tempo inteiro, né? Esse ano o Angels vai, esse ano o Angels vai. O time tem um line-up bom. Se ficar todo mundo saudável, é um bom line-up. Tem bons rebatedores. A parte alta, principalmente, é muito boa. Trouxeram o Drury agora, que é um cara que faz tudo que precisa fazer e rebate. A rotação não é tão boa. Tem o Sandoval, tem o Majors, tem o Otani, mas mesmo assim não é uma rotação excelente. É uma rotação ok. Você tem um dos melhores da liga, mas é um time ok ali. E tem sempre o lado de ser o Los Angeles Angels, que não é confiável nunca. Eu acho que o grande segredo, não só para o Angels, né, mas para todos os times de meio de tabela esse ano, é como a gente comentou, né, com a mudança de regras, a Major League Baseball pela primeira vez tem uma redistribuição da quantidade de jogos disputados dentro da própria divisão, que é o que normalmente derruba um time, né? O clássico exemplo do Red Sox, que joga bem contra os rivais de outras divisões e leva piaba contra os times de casa, que é contra quem mais jogava. Então, quase, sei lá, metade, às vezes, dos jogos que um time chegava a fazer na temporada contra os mesmos adversários. Se um adversário é como o Toronto Blue Jays foi para o Red Sox no ano passado, sem chance de qualquer disputa, porque você perde aí 10, 12 jogos, às vezes, que são extremamente essenciais para uma disputa, uma corrida, né, para conseguir uma vaga nos playoffs. Então, esse ano tá legal por isso, tá em aberto, né? Todos os times que talvez tenham uma chance, peraí, talvez eles realmente tenham uma chance, porque a gente não sabe como esse novo calendário vai se comportar, né? O Angels vai ter menos jogos aí contra o Houston Astros e o Seattle Mariners, por exemplo, e vai ter mais jogos contra o Kansas City Royals, por exemplo, mais jogos contra, sei lá, o Detroit Tigers, ou talvez o Red Sox, para a gente não ficar só criticando os times da divisão central, mas são várias oportunidades, inclusive contra times da outra liga, né, para os times tentarem ganhar jogos que não aconteciam antes. E do ponto de vista do espetáculo, né, entre 2023 e 2024, todas as cidades dos Estados Unidos em que um time da Major League Baseball está terão oportunidade de ver todos os atletas que jogam em outras franquias. Se o seu time não vai jogar em todas as cidades, né, contra todos os times desse ano, certamente no ano que vem vai completar essa cartela, né? Essa é a proposta do espetáculo Major League Baseball, que os times rodem
toda a liga, que todo mundo se enfrente e que todos os fãs possam ter contato com atletas que normalmente não têm. Então, você que é da Liga Nacional e fala, poxa, eu sempre quis ver o Ohtani jogar contra o meu time. Você vai ter oportunidade esse ano, vai ter oportunidade ano que vem. Mesma coisa, né, para Mookie Betts jogando contra times da Liga Americana e por aí vai. É uma tentativa de dinamizar um pouco mais a disputa do beisebol, que eu acho que tem chances de bagunçar muito a briga pelas vagas dos playoffs, que para mim é o que faz a MLB ser tão interessante da reta final aí para de fato a disputa dos playoffs. E Fernandão, uma das outras grandes questões que a gente tem aqui para essa temporada é o Philadelphia Phillies, né? Chegou na World Series a última temporada, venceu bem, inclusive, a conferência. A gente não esperava que fosse acontecer como aconteceu, mas o Bryce Harper só volta depois do All-Star. E se voltar, né? A expectativa positiva é que ele volte após o All-Star, mas pode demorar mais. O Tommy John, a gente não sabe como é direito a recuperação disso. E a gente vai ter que ver o Trea Turner saindo dos Dodgers agora e se tornando o principal jogador da franquia, que agora são os Phillies. O Trea Turner a gente sempre viu que foi um grande jogador dos Nationals, um bom jogador nos Dodgers, mas ele nunca precisou ser o cara da franquia. E até o Bryce Harper voltar, ele é o cara dos Phillies. E ele vai precisar produzir, ele vai precisar liderar o time, assim como liderou os Estados Unidos, né? Para os Phillies conseguirem se manter na briga, ainda mais uma divisão tão complicada quanto uma conferência em si também complicada, para brigar pela posição de wildcard. Eu acho que não vence a divisão, mas para conseguir se manter brigando até o final, vai precisar disso. E os outros caras também, né? Kyle Schwarber e Castellanos produzindo como não produziu no último ano. É um time bom, um time qualificado para tal. Eles perderam também o Hoskins, né? A primeira base que teve uma lesão no ligamento. Não, eu acho que a saída do Trea Turner dos Dodgers tem muito do fato dele não ter gostado de viver na Costa Oeste, e isso ele deixou bastante claro em algumas entrevistas que ele deu, mas acho que tem muito disso que você falou, Natanzinho, da vontade de ser a estrela de um time. É claro que essa estrela, ser estrela nos Phillies, carece de saber que ele vai dividir esse espaço com o Bryce Harper, mas como também você falou, Bryce Harper só vai estar de volta depois do All-Star Game, o que quer dizer que até lá Trea Turner é a grande figura desse time, né? E se a gente tiver um Trea Turner jogando o que ele jogou no WBC, bom para o time dos Phillies, que talvez se ressentisse da figura de um shortstop que produzisse muito ofensivamente, que fosse bom defensivamente, coisa que o Trea Turner, pelo menos nos Dodgers, andou vacilando um tanto na defesa, mas não está longe de ser um cara abaixo da média, ele é acima da média na defesa, sem ser um excepcional defensor, mas a gente sabe que do ponto de vista da produção ofensiva, tanto para a média quanto para a força, né, embora não seja um cara aparentemente muito forte, mas rebate para longe, rebate para a média, e fundamentalmente, né, vai ser um desses caras que vai saber aproveitar muito a questão do relógio de arremesso para buscar roubos de base, né? Trea Turner é um cara reconhecidamente veloz e deve fazer muito bom uso da sua velocidade para essa jornada nova aí de regras adaptadas, regras alteradas, né, na MLB quanto o relógio de arremesso, que vai facilitar muito para quem é veloz e para quem gosta de roubar bases. A Filipeta tombou aí, né? É isso. Você voltou, Felipe? Ou você só tá em espírito aqui? Acho que ele só tá em espírito. Vamos tocar aqui enquanto ele não volta. Uma das coisas que a gente precisa ver esse ano, Fernandão, é a nova rivalidade do momento da liga, né? Que desde 2020 aí, 2021, aflorou mais, que é Dodgers e Padres. Hoje, um Dodgers e Padres está saindo mais faísca do que o Yankees e o Boston Red Sox. Até mesmo que Yankees, que Dodgers e que Giants, na verdade, né? Porque o Dodgers trata o Padres como se fosse um cachorrinho ali, os caras estão mordidos, venceram a série nos playoffs, o que vai deixar os Dodgers mais mordidos ainda para esse ano. O Tatis volta, que é o cara que mais provoca os Dodgers. O Bauer não vai estar pelo lado dos Dodgers, que era o cara que mais provocava os Padres, mas mesmo assim uma rivalidade cheia de elementos. Pela primeira vez nos últimos anos o Padres chega com um time melhor que os Dodgers. Acho que você não vai discordar que o time do Padres hoje, em line-up, é melhor que os Dodgers. A rotação do Dodgers, você pode falar que talvez seja melhor, mas ainda assim é uma rotação que sofre com lesões. O Buehler só volta na metade do ano, o Dustin May voltando de lesão também. Hoje, o único grande arremessador que tem ali saudável é o Urias. Porque o Gonsolin é um cara que arremessa bem, mas é um cara que joga 4 ou 5 entradas por jogo, não passa disso. Mas
é o grande tempero da Conferência Nacional, assim, também. A gente tem Braves e Mets lá em cima, mas onde mais sai faísca mesmo é Padres e Dodgers, não tem pra onde correr. Natanzinho, assim, é verdade, tem um certo estremecimento acontecendo nessas duas franquias desde 2020, sem dúvida alguma, mas a gente sabe, quando a gente fala de rivalidade, a gente está falando na liga, na divisão oeste da Liga Nacional, estamos falando de Giants e Dodgers. Pode ser que se esteja construindo alguma coisa a partir de agora entre Dodgers e Padres? Pode, sem dúvida alguma. Acho que é um caminho, mas para essa temporada especificamente, sobretudo porque os Dodgers vêm para uma temporada de surpresa, para te falar a verdade. Eu não vejo o Dodgers como favorito, você falou bem, né? Para esse ano, sem dúvida alguma, o Padres é o favoritaço da nossa divisão. Eu ficaria muito surpreso se lá em setembro, finalzinho da temporada regular, a gente não tivesse o San Diego Padres na liderança da divisão oeste da Liga Nacional. E aí por isso, né, por conta de os Dodgers estarem numa temporada diferente, um time que preferiu não gastar muita coisa nessa off-season, talvez essa rivalidade acabe perdendo um pouco do rumo, porque a gente não vai ter jogos tão parelhos quando a gente poderia ter, como foram jogos na temporada passada, embora o time dos Dodgers tenha sido bastante superior na série contra o San Diego Padres, mas quando chegou lá nos playoffs, os caras se mostraram mais preparados e conseguiram ir até a final da Liga Nacional. Sim, é uma bela rivalidade, mas eu acho que para esse ano ela está bastante desequilibrada. Eu acho que o Padres vai levar essa divisão oeste da Liga Nacional até com certa folga, como foi a folga que os Dodgers impuseram aos outros times na temporada passada. Inclusive esses dias no grupo do Giants lá, o pessoal tava comentando, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu olhei pra lineup dos Dodgers e pensei, cara, esse time não vai fazer 100 vitórias. Eu digo, esse ano eu olho e falo, não vai fazer 100 vitórias. Pode ser que faça, porque eu nunca vi um time arranjar jogador do nada que nem os Dodgers. Parece o Astros, bate na lixeira e sai um jogador assim que joga. Os caras são a segunda melhor farm da liga hoje. E da última vez, como sempre brinco o João, da última vez que eles precisaram chegar na deadline atrás de jogador, atrás de shortstop, os caras roubaram o Trey Turner e o Scherzer lá dos Nationals, então isso me preocupa ainda pro meio do ano. Tem que ficar esperto. Mas, Felipe, falando do outro lado agora, né, falei dos Padres, que para mim são o time que vai chegar à World Series na Conferência Nacional, falar do time que eu acho que chegará à World Series na Conferência Americana, que são os Astros, né? Os caras perderam o Verlander, mas ainda assim tem uma rotação que talvez seja a melhor da liga. A gente pode discutir onde está ali, é uma das melhores, você pode falar que é a melhor, você pode falar que terceira, quinta, que seja, mas é uma das melhores rotações da liga, apesar de ter perdido o Verlander e apesar de começar sem o Lance McCullers, ainda é um time muito bom. Eu acho que é o time mais consistente, eu tenho certeza que é o time mais consistente na liga em todos os aspectos, em bullpen, em lineup, em rotação, em corpo técnico. O time é bom em tudo que se propõe a fazer, até roubar os caras são bons se precisar. Então, a gente precisa ver se eles vão conseguir mais uma vez, né, chegar a uma final de conferência, quiçá uma World Series, porque aparentemente ano sim, ano não, os caras estão chegando. Olhar para o Astros dá uma certa raiva, né, quando a gente vê o que o time conseguiu conquistar aí nos últimos anos, independente do título, né, mas a tendência quando um time é campeão, geralmente esse time abre mão aí ou de prospectos ou de uma folha salarial, sempre compromete alguma das coisas, né? O Astros não. O Astros consegue gerir muito bem aí o sistema de formação de atletas, mantendo ali a folha de pagamento sem grandes loucuras, né? E ainda assim competitivo. Eu diria que o Astros é a única certeza entre todos os grandes times da Liga Americana, a única certeza de ser campeão da divisão é o Astros, porque Yankees tem grandes chances de bater, talvez, né, um Blue Jays acordando inspirado aí, pode ser que não seja campeão. Na divisão central é impossível a gente estabelecer um time, né, porque ali é uma bagunça, mas o Astros tem uma certa tranquilidade porque sobra na divisão, sobra com tranquilidade. Eu acho que a Astros, inclusive, tem chance aí de emplacar, não sei se o título da World Series, mas um título de liga tem chance sim, porque o Astros é um time que pouco desmontou, né? Ao passo que perdeu o Verlander, ainda tem nomes subindo, né? O McCullers um dia volta, o Hunter Brown também.
mas o time tem condições de chegar numa deadline e fazer, né, dar um bid aí por algum nome dos grandes arremessadores que estarão sobrando. Então, é difícil, a vida de quem enfrenta o Houston Astros o ano inteiro é bem difícil mesmo. A vida de quem enfrenta o Houston Astros, agora todo mundo, né? Mas pior para quem enfrenta mais vezes ali aqueles times da divisão. A gente tem o Texas Rangers, né? Que é um time que pode surpreender esse ano. Surpreender não, porque tá gastando uma fortuna. Mas é um time que vai brigar por vagas e o wild card. Mas, já dando uma aposta aqui, para mim o time que mais surpreende... Que ele surpreendeu, acho que eles surpreenderam ano passado. Esse ano é mais a continuação do trabalho. O Felipe talvez possa até falar melhor. O Fernandão também tá com a camisa deles aí agora. O Baltimore Oilers é um time excelente. A gente vê o topo da lineup dos caras, é Cedric Mullins, é o Edley, é o Gunnar Anderson, tem o Anthony Santander. É um time muito bom, Ryan Mountcastle. O time já começa ali com 5 excelentes jogadores. A gente tem mais talento que pode vir com Grayson Rodrigues em breve aí. É a melhor farm da liga ainda, apesar de ter chegado 3 grandes jogadores, 3 não, 4, né? Ryan Mountcastle, o Edley, o Gunnar Anderson agora, e vai chegar o Grayson Rodrigues. É um time que, apesar de estar continuando mandando jogador o tempo inteiro para a liga, segue tendo uma grande farm, né, Fernandão? E tem um futuro belíssimo aí se conseguir gastar quando precisar gastar, porque os caras, apesar de tudo, não gastam ainda. Baltimore é um time que está numa divisão que, pelas projeções feitas aí pelos analistas estadunidenses, a gente tem um time garantido que é o New York Yankees. O resto está muito aberto. Com a expansão de playoffs, a gente pode, sem dúvida alguma, ver um Baltimore Orioles jogando os playoffs em outubro. E não seria nada difícil. Embora eu ainda ache que para esse time conseguir romper a barreira da temporada regular, precisa de um pouquinho mais de qualidade na rotação titular. Ainda precisa um pouquinho de qualidade na rotação titular. Sem dúvida alguma, né? Você falou vários nomes aí do lineup do time dos Owls, e os caras são muito bons e serão muito bons por muito tempo, né? Porque a gente está falando de gente que acabou de chegar, que acabou de subir para a MLB e que tem muito tempo ainda para jogar pelo Baltimore Orioles. Mas ainda acho que para poder romper a barreira da temporada regular, os Owls precisavam fazer um movimento aí na jornada de trocas, na janela de trocas, para tentar trazer alguns braços um pouco mais confiáveis para se colocarem bem aí contra os seus adversários. Aí, para finalizar esses times aí da sua divisão, Felipe, a gente falou de rápido, né, de Blue Jays, falamos de Yankees quase sempre, a gente sempre farpa o Red Sox aqui também, só que quem a gente quase não falou é o time que você mais adora, que é o Tampa Bay Rays, né? Os caras, eu acho, de opinião aqui, já que a gente tá soltando opiniões essa temporada, que esse vai ser um ano de queda para os Rays. Eles já caíram cedo nos playoffs do ano passado, quer dizer, foi na mesma época que caíram do ano anterior também, mas ainda assim é um time que eu não tenho visto tanta coisa quanto a gente deveria estar vendo, né? O Wander Franco não está sendo o jogador que eu esperava que fosse, apesar de ser um cara que ainda bota a bola em jogo, chega em bases. Não está sendo aquele Wander Franco. O Arozarena também joga quando precisa, mas não é um cara tão constante assim. E a gente não vê nenhum grande nome em Tampa hoje. A gente tem bons arremessadores como o Glasnow, como o McLaren, o bullpen sempre é bom, e os caras sempre arrumam jogadores do nada para fazer o que precisa ser feito. Mas ainda assim, dado o quão competitiva está essa divisão e a conferência em si, as duas estão na verdade, acho que vai ficar cada vez mais difícil para a Tampa ficar fazendo esses milagres anunciando também. O grande problema, Nathan, é que a gente está falando exatamente isso no começo da temporada pelos últimos 4, 5 anos, né? Que não dá para o Rays fazer o que faz e bater de frente, e o Rays continua batendo de frente. Eu acho que, já falei antes, né? Eu acho que esse é o primeiro dos anos de queda aí do Tampa Bay Rays. Também não acho que o time é suficiente para bater de frente com os investimentos que o Yankees fez. O Yankees foi o time que mais gastou dinheiro nessa, mas o Yankees foi quem mais abriu o bolso. Toronto Blue Jays vem de 2, 3 temporadas já investindo também na montagem do elenco. O Baltimore Orioles, como a gente falou, subindo com muita gente. O Rays parece estar meio estagnado, né? Apostando aí numa mesma receita que ela é eficiente até certo ponto, mas eu acho que
o Rays cresceu numa decrescente dos rivais, né? Não que os rivais sejam grandes coisas, mas o Rays teve competência de conseguir se manter em alta nos últimos anos, e que Red Sox e Yankees tinham mais dificuldade para competir. A grande contratação do Rays é o Eflin, que veio do Philadelphia Phillies. Não é uma resolução de problemas, né? Não é um grande nome. É óbvio que no Rays as coisas sempre podem ser diferentes, porque a água de lá é diferente, mas Glasnow já começa aí na lista de contundidos, o Wander Franco no World Baseball Classic não rendeu quase nada, então é um time que precisa provar muito numa divisão que não dá muito espaço para mancadas, né? Então eu acho que o Rays esse ano começa a decair aí o rendimento, vai começar a trocar alguns nomes também. Acho que talvez o Brandon Lowe seja um que esteja com os dias contados no time, enfim, outros nomes aí da rotação talvez. É um tempo legal, inclusive, de acompanhar o que, não puxando sardinha para o Red Sox, né, mas é um momento legal de acompanhar a divisão leste da Liga Americana, porque com exceção do Red Sox, todos os times estão num bom momento, né, de novidades, de coisas acontecendo. O Yankees está brigando há muito tempo para não ficar nesse vexame de ano a ano, perdendo, né, não conseguindo avançar nos playoffs. Baltimore Orioles com uma leva enorme de jogadores promissores, Toronto Blue Jays botando dinheiro e o Rays talvez caindo, né? Isso é algo inédito aí nos últimos anos. O Rays tem bastante trabalho aí esse ano para tentar se manter nas cabeças e, quiçá, talvez não pegar playoffs, né? Depende muito de como o Orioles e Red Sox vão se portar na temporada, os outros times do Wild Card também, mas um tropeço esse ano acho que pode ser fatal para a briga para a aspiração de qualquer time. Fernandão, para a gente finalizar aqui, tem mais 3 times que a gente precisa falar, e são times importantes na briga pelos playoffs da Conferência Nacional. Vamos começar com o Mets, né? Você falou o Mets que, novamente, semana sim, semana também, sofrendo com lesão. Agora, o arremessador de bullpen deles, que me foge o nome, eu vi mais cedo no Twitter, não anotei, se machucou também. Já teve o Edwin Dias machucado, a gente tem o Quintana machucado. Vai ser complicado, mas o Mets é um dos times que mais tem profundidade de elenco nessa liga aí. É um time que tem alguns bons prospectos ali. O catcher, por exemplo, que não tá tão pronto assim. Ele já foi o top 1 da liga ano passado, mas tá na AAA, pode chegar no meio da temporada. Tem o menino ano passado que bateu o home run no primeiro jogo dele, que me foge o nome também. Mas o Mets sofre com lesão já historicamente, né? Todo ano. DeGrom se machucava, por exemplo. O Chesney sofreu com lesão ano passado também. Esse time saudável bota medo nos outros. Mas ainda assim, hoje eu vejo o Mets atrás do Braves na divisão. O Braves me parece o time mais consistente, menos amaldiçoado também, na verdade. Apesar que esse negócio de amaldiçoado é só superstição, não interfere nada de fato no jogo. Mas hoje, em si, Mets atrás do Braves, você concorda? Você não concorda? A gente fica ali naquele meio termo. E também, como eu te falei, né, tá sofrendo com lesões. É difícil você jogar sem seu principal closer, sem um arremessador que é titular da sua rotação. O Steve Cohen não brincou nessa off-season, né? Ele até jogador que não jogou pelo time dos Mets, ele contratou. Carlos Correa, né, que é o caso. Chegou a ser contratado, mas por problemas depois médicos não jogou. O mesmo problema médico que afastou o Carlos Correa dos Giants também o afastou dos Mets. Mas para um time que já tem bastante qualidade, nós estamos falando de um time que tem Starling Mate, tem Brandon Nimmo, tem Francisco Lindor, tem Pete Alonso, tem muita gente boa já, e aí ainda traz caras como Verlander, como Scherzer. Definitivamente não é um time que está para brincadeira para 2023, embora eu concorde com você sim. Eu continuo achando o Atlanta Braves o melhor time, não só da divisão leste, mas como o melhor time da Liga Nacional. Para mim, é o time que deve ser batido, né? Atrás dos Braves, que todo mundo tem que ir na Liga Nacional, não à toa. Para mim, é o time que vai fazer a World Series com o Atlanta, com o Houston Astros, e será campeão, mais uma vez, da World Series. Minha aposta é totalmente nos Braves, principalmente porque, você tem um time que é Max Fried, que tem Kyle Wright, tem o espetacular Spencer Strider, a quem eu coloquei
o título, o principal candidato ao título de Cy Young da Liga Nacional. Fora isso, Matt Olson, Ozzy Albies, Ronald Acunha, Austin Riley, é um time que tem Michael Harris segundo, então assim, é um time muito, muito bom há muito tempo, com muita consistência, com muita capacidade também de trazer gente nova, né, do Farm System para poder compor o time. É também um time que tem um general manager, né, o Alex Antopoulos, que não mede esforços para trazer as figuras pontuais necessárias para o time ter uma subida de padrão. Então, ainda que o Cohen tenha se movimentado muito e com muito dinheiro nessa off-season, eu ainda acho que o Atlanta Braves é o time a ser batido na divisão, é o time a ser batido na Liga Nacional e é o time que eu acredito que a gente vai ver na World Series contra os Astros, lá para os meses de novembro. E como você falou, né, Fernanda, no título do Braves, o Antopoulos, não sei, que cada um fala de um jeito, aí você fala de um jeito, o Salviano fala do outro. Ele remontou o outfielder inteiro do Braves para aqueles playoffs, porque tinha machucado o Acunha, ele trouxe o Doval, foi quem ele trouxe, foi o Soler, foi o Rosário, ele trouxe mais um, ele conseguiu remontar praticamente o outfielder inteiro para ser campeão da World Series naquele ano. E continuando falando dos times da Conferência Nacional aqui, Felipe, o St. Louis Cardinals, né, a franquia com mais títulos de World Series depois do New York Yankees, eles têm um lineup dos mais poderosos, mais potentes da liga, tem um bom bullpen, mas a rotação é meio pífia, né? A rotação é fraca. O Wainwright não lança mais, o Miles Mikolas também não é um grande arremessador, ele consegue sim fazer algumas boas temporadas. É um time que defende muito bem. Eu acho que deve ser o melhor time defensivamente da liga, principalmente o infield ali é excepcional. Os outfielders também são bons defensores, mas eu não consigo apostar nos Cardinals justamente por conta da rotação. A rotação dos caras, se não fosse esse time excelente, a gente botaria que o time não iria para playoff por conta da rotação. E eu acho que é o que pode prejudicar os Cardinals também ao decorrer da temporada, né? A gente viu que nos últimos 2 anos eles foram eliminados nos playoffs por conta de bullpen. Contra os Dodgers não foi nem por causa de bullpen em si, o time também não atacou, mas foi o bullpen que entregou no final, né, por home run do Chris Taylor. Ano passado eles estavam vencendo por muito, o Phillies entregaram o jogo na 8ª entrada, então são coisas que a gente precisa ver que um time que, apesar de ser muito bom ofensivamente, não é tão bom no montinho. St. Louis Cardinals que vive uma fase também inédita, né? Pelas últimas décadas teve jogadores emblemáticos no elenco, a começar pelo catcher, né? Quem chama os jogos, Yadier Molina não está mais na equipe, então eu acho que para times que ficam muito tempo com uma mesma cabeça, né? Uma mesma referência, todo ano, primeiro ano vai ser muito impactante, né? O Cardinals precisa se reconstruir, não elenco, né? O elenco é muito forte, mas precisa reconstruir a própria identidade do time, saber quem é a nova referência daquela equipe, quem puxa as coisas. E olha que tem candidato de sobra, né? Tem o Nolan Arenado, o Goldschmidt. É um time bom, é um time forte para a divisão que está. Entendo ser suficiente, inclusive, para ganhar essa divisão, é a minha aposta, mas apertar. É um time que precisa ceder menos corridas, senão começa a ficar difícil até para o bullpen segurar. O pessoal que drafta, né, no Fantasy aí tem receio de pegar os relievers, porque quase nunca tem oportunidade de registrar save, coisa assim, porque o time bate demais, mas também cede corrida demais, né? Então fica essa inconsistência aí que a gente não vê nos times que chegam ao sucesso nos playoffs, né? Geralmente são times que cedem poucas corridas. Bater bastante, óbvio, é muito bom, mas aí o exemplo do World Baseball Classic, né? A gente falou, Coreia do Sul foi o melhor ataque da primeira fase e não avançou porque cedeu muita corrida. O Japão foi campeão sendo o time que menos cedia, né? Então, existe um padrão no beisebol que é esse, assim, ganha quem tem uma boa defesa, um bom arremesso, né? O ataque precisa garantir as corridas da vitória, mas não adianta você bater e depois não conseguir segurar a vantagem, né? É um momento legal aí para o Cardinals se reencontrar como time. A sorte é estar numa divisão que talvez não exija tanto assim, né? O Cardinals segue sendo o principal time ou um dos principais times da divisão, mas precisa acertar esses problemas logo se tem pretensões
aí na... Fernandão, pra gente fechar aqui, o João não está aqui para se defender hoje, mas ele jurou que iria me provar que os Braves iriam à World Series esse ano. Braves, que os Brewers, né? Que os Brewers são o oposto dos Cardinals. O Cardinals é grande, o Brewers é pequeno. O Cardinals rebate, o Brewers não rebate. O Cardinals não arremessa e o Brewers arremessa. Então, eu fico meio assim, eu não consigo apostar em um time que não faça ao menos ambas as coisas de forma mediana. Hoje eu acho mais fácil apostar nos Giants do que no Brewers, porque o Giants é mais equilibrado entre ataque e defesa do que os Brewers, que é um time excelente no montinho, um dos melhores da liga, mas é um time que não rebate. É um time que ainda depende do Christian Yelich voltar a ser o jogador que era e possivelmente ele não vai fazer isso. Ele já se mostrou nas últimas temporadas que conseguiu voltar a ser um cara médio. Ele pode sim voltar a ser o cara que era, mas faz muito tempo que não é esse cara e por isso me pesa isso na hora de apostar no Milwaukee. Eu também estou ansioso pelo retorno do Joey para saber os argumentos dele para essa prova, né, de que os Brewers vão ser os campeões da World Series. Em que pese o time ter Peralta, Eric Lauer, Corbin Burns, Woodruff, esses caras todos são gigantescos arremessadores, Corbin Burns principalmente, tem que lembrar que há uma gigantesca insatisfação do Corbin Burns com o front office do Milwaukee Brewers, né? Afinal de contas, ele esperava uma boa oferta de extensão de contrato, essa boa oferta não veio. O Corbin Burns esteve nas bocas de muitos general managers de outras franquias da MLB, possibilidades de trocas, até que o próprio front office dos Brewers disse que não trocaria o Burns, pelo menos por agora, mas, Natanzinho, eu não duvido, em hipótese alguma, que ali, até a trade deadline, a gente não tenha um Burns já arremessando por outro time, principalmente um time que tenha mais condições de estar em outubro do que o próprio Brewers. Mas eu, tanto quanto você, estou bastante ansioso para ouvir os argumentos do Joey, porque também não entendo muito essa esperança dele, essa esperança não, mas pelo menos essa projeção dele de que a gente veja os Brewers mais longe nessa temporada. Que de fato um time que tem muita qualidade no montinho, mas rebate bem mais ou menos, mais para menos do que para mais, é difícil pensar que seja capaz de superar os adversários da sua divisão, quanto mais os adversários que ele possa vir a jogar nos playoffs. Só pra gente finalizar agora de vez, né? Cada um pedir pro Fernandão, pro Felipe, pra mim. Claro, o João não vai estar aqui pra falar do time dele, mas a gente fala, é ruim. Cada um dá uma passadinha rápida, né, pelo seu time. A gente falou pouco, são os três times que estão aqui. São três times de grande torcida, então interessa a quem está escutando. Felipe, se você puder dar um panoramazinho de como vem o Boston Red Sox para essa temporada aí com seu ace, Corey Kluber. Red Sox vem para a temporada 2023 esquisito, acho que é a grande palavra, não dá para saber direito o que esperar desse time. A gente está vivendo o que eu comentei sobre o Cardinals, né? Vivemos todos os grandes nomes do título de 2018 irem embora, só sobrou o Chris Sale e Rafael Devers, mas chegou o grande astro, né, da seleção japonesa, o Yoshida, que promete ser um dos pilares desse time para o futuro. Então, eu acho que o ano do Red Sox ainda não é esse. Se conseguir chegar em playoffs vai ser surpreendente, sim, mas para 2024 aí podemos sim conversar para algo mais concreto. Esse ano acho que ainda vai ser de construção. Eu ficaria empolgado pela deadline que o Red Sox pode fazer. A janela de negociações da metade do ano e do fim da temporada, aí sim eu acho que o Red Sox pode se movimentar e chamar atenção. Fernandão, e o Dodgers da massa, como é que vem para esse ano? Pô, Natanzinho, que você falou mais no comecinho do nosso episódio, né? O Dodgers tem condições de trazer jogadores do seu farm system, poder, se for necessário, trazer algum jogador durante a temporada, a janela de trocas. Embora eu acredite que essa não seja um movimento que os Dodgers vão fazer em 2023, a não ser que o time supere expectativas. O que a gente tem hoje do time dos Dodgers é um time bom,
pensando sobretudo numa vaga de wild card, mas longe de ser um time que, pelo menos nas condições que a gente vê hoje, de competir contra o San Diego Padres. Sobretudo que a gente tem um menino na segunda base, o Miguel Vargas, que está sendo, não vou dizer improvisado na segunda base, mas ele é um jogador mais de outfield e de primeira e terceira base, então ele está cumprindo uma função que não é algo que tenha sido muito comum durante a formação dele. A gente teve a lesão do Gavin Lux, que acabou obrigando um cara que seria um backup a ser o titular da posição de shortstop, que é o Miguel Rojas, embora seja um ótimo defensor, é um cara que já está na fase final da sua carreira, então é possível acreditar em algumas falhas e numa produção ofensiva não tão forte. Os Dodgers ainda se fiam de uma rotação boa, embora também uma rotação que precisa se provar um pouco mais nesse ano. A gente tem o Julio Urias como o grande expoente, os outros arremessadores, Clayton Kershaw, Tony Gonsolin, Noah Syndergaard e o Dusty May, caras que precisam continuar se provando. Claro que não o Clayton Kershaw, não, a gente não precisa falar muito sobre ele, mas a gente conhece o histórico de lesões do Kershaw, conhece o quanto essas lesões pesam para ele, então pode ser um problema para os Dodgers ao longo da temporada a rotação. Mas ainda tem o Fred Freeman, ainda tem Mookie Betts, e isso é um ponto muito positivo para o time dos Dodgers, além de um bullpen bastante confiável. É claro que a expectativa é uma briga na divisão para se colocar como um dos postulantes a uma vaga de wild card, mas claro, assim como em 2021 os Giants vieram atropelando todo mundo e fizeram aquilo que ninguém esperava que fizesse, os Dodgers também podem fazer isso, e se fizerem, aí sim eu acredito numa movimentação um pouquinho mais forte de trocas. Sem isso, o time vai se levando da maneira como está hoje. E para finalizar aqui, né, falar um pouquinho do Giants. O Giants foi se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto time que mais adicionou em WAR nessa off-season, né? O primeiro foi o Mets, depois foi o Boston Red Sox, e aí vem os Giants. Apesar dos caras ficarem sempre lembrando, né? Assinaram com o Judge por 6 minutos. Assinaram com o Carlos Correa por 1 semana. Mas fora isso, a off-season do Giants foi boa. O time conseguiu suprir todas as necessidades que precisava, que era rebatedores de potência e outfielder. Trouxemos o conforto, trouxemos o ranger, que precisam ficar saudáveis, é verdade, mas são bons jogadores que vão fazer o que o Giants precisa ser feito, que é botar a bola em jogo. O time não estava rebatendo para potência na última temporada. E ainda assim, trouxemos reforços para a rotação. Eu acho que vai ser a primeira temporada de 2020 que a gente não vai sofrer com o jogo de bullpen, porque se machucar um, tem mais 2 no bullpen ali, e tem um Kyle Harrison nas ligas menores para chegar essa temporada ainda. Então é um time que vem para fazer campanha positiva essa temporada, tá? O Giants não é um time fraco, não. O time que vai fazer 82 vitórias ali, 83, eu acho que no mínimo a gente faz 81, que foi a campanha do ano passado, né? Os 50%. É um time que eu acho que não pega playoff, mas ainda assim é um time que tem um bom núcleo. Que se fosse um time que tivesse talvez uma estrela como o Judge ou como o Correia da vida, brigaria sim por alguma coisa, porque o time tem um bom núcleo, tem bons arremessadores, tem um bom técnico e tem um bom bullpen. O bullpen do Giants esse ano talvez para mim seja top 10 da liga, eu tenho que parar para ranquear depois, mas trouxemos o irmão do Tyler Rogers, né, o Taylor Rogers, o Camilo Doval, é um dos melhores closers da liga, a gente viu ele agora no WBC, o cara quebrou 2 tacos de entrada, ele arremessa muito rápido. E o resto dali também, Jacob Jones, a Chamanaea virou nosso reliever agora, né? Que foi abridor nos Pais ano passado, Scott Alexander. Então é um bom time, o John Brebbia. É um time bem consistente, falta um craque. É um time bom, mas falta um craque. Dá para chegar em algum lugar? Dá. Mas falta um craque para isso. Mas é um time ok, vai ser um time legal de assistir essa temporada. Agora, o Fernandão falou, né, que o D-backs pode dar uma rasteira em São Francisco. Fernandão, eu tô escutando isso desde 2020. Desde 2020, os caras botam o D-backs como terceiro da divisão e os caras decepcionam ano sim, ano também. E eu acho que esse ano não vai ser diferente, apesar de que eu espero o Zach Gallen como o Cy Young da Conferência Nacional. É a minha aposta, né? Eu não aposto no Corbin Carroll como rookie, que se apostou, eu fico com o Jordan Walker lá dos Cardinals. Não, eu concordo com você.
que essa promessa dos D-backs vem de bastante tempo, mas eu acho que nunca teve tão perto disso acontecer quanto em 2023. Eu acho que esse é definitivamente o melhor ano dos D-backs desde quando se começou essa história de que ele poderia ser o terceiro da divisão oeste da Liga Nacional. Acho que tem bastante qualidade no montinho, embora o bullpen ainda fraco, mas a rotação é bem boa. Você falou do Zach Gallen, que pode ser um dos postulantes ao prêmio de Cy Young, e pode mesmo, definitivamente. O Ryan Nelson é um menino que já mostrou qualidade na temporada passada, embora tenha sido uma surpresa no começo, mas depois ele no finalzinho deu uma deslizada e tomou umas pancadas. Mary Kelly ainda é um cara que pode se confiar um pouco mais nele. Zach Davis, quando joga contra os Dodgers, é capaz de até de fazer no-hitter, como ele fez quando jogava no Chicago Chicago Cubs, desculpa. Mas acho que caras como Gurriel Jr., Ketel Marte, Christian Walker, o próprio Corbin Carroll, são figuras que vão trazer um pouquinho mais de calor para essa nossa divisão, Natanzinho. E digo que não só o San Francisco Giants deve ficar de olho nos D-backs, mas os Dodgers já vão provar bastante dessas cascavéis nos 4 primeiros jogos do ano. Afinal de contas, a série dos Dodgers, apesar de ser no Dodger Stadium, é contra o time dos D-backs, e eu não vejo os Dodgers assim tão favoritos em relação aos D-backs. Talvez nesses 4 jogos um 2-2 seja bem possível. Agora vamos finalizar aqui, fechando a parte baixa e voltando com o Walkoff. Fernandão, eu vou chamar aqui o Walkoff duplo hoje, tá? Chamar o que você propôs e o que eu propus, que um é para final da temporada e um é para semana que vem. Então a gente consegue lembrar de um no final e de um na próxima semana. Vou começar com você, com o que você propôs, inclusive. Você propôs a gente apostar aqui quais favoritos vão decepcionar nessa série inicial aí, vão cair para o famoso beisebol de outubro. Eu acho que das séries que eu elenquei ali, né, eu elenquei Atlanta e Washington, Yankees e Giants, Phillies e Rangers, Padres e Rockies e Cardinals e Blue Jays. É claro que quando a gente pensa em equilíbrio no confronto, esse Cardinals e Blue Jays talvez seja o confronto mais equilibrado e não é nenhum problema para o St. Louis Cardinals, que eu estou colocando como um dos favoritos para 2023, perder essa série para Toronto. Mas eu gostaria de ficar muito de olho nessa série entre Giants e Yankees, que eu acho que os Giants vão surpreender e vão levar essa série de 3 jogos. Acho que os Giants fecham por 2-1. Eu tô contigo nessa, até porque o Yankees eles estão sem o abridor 2 e o abridor 3, né? O Giants vai com força total para ir. Eu vou apostar no Giants também, por motivos óbvios. Eu não tô tão confiante para essa temporada, não, mas eu vou apostar nos Giants e eu acho que quem também vai surpreender nessa série de abertura é o Miami Marlins. Eles vão cometer o crime para cima lá do New York Mets, tá, Felipe? Se você quiser apostar em zebra, aí pode apostar no Red Sox também contra o Warriors, porque é zebra, tá? Eu até questionei aí colocar St. Louis Cardinals como favorito contra o Toronto Blue Jays. Eu acho que, para ficar na brincadeira, Toronto Blue Jays vai ser a zebra, né? Porque eu acho que nesse momento do começo da temporada aí tem mais chance de ganhar. De resto, não acho que outros times tenham grande chance assim, de surpreender. Vou torcer muito para o Giants quebrar as pernas do Yankees logo no começo. E não venha falar que meu time é zebra. O Red Sox tem plenas condições de vencer Baltimore Orioles. Eu acho que, fora essas, talvez um time que pode surpreender aí na abertura. Eu até tinha pego aqui, deixa eu ver se eu recupero. Um time que eu acho que pode dar um sustinho aí nesse começo de ano é o Chicago Cubs, cara. Cadê aqui? Eu tinha separado a anotação. O Cubs vai enfrentar... que o Cubs vai enfrentar? Milwaukee, exatamente. Essa é a série que eu acho que vai dar zebra. Eu acho que Cubs vai vencer essa série aí contra o grande esquadrão de arremessadores de Milwaukee. E agora, para a gente finalizar, Fernandão, qual time que não chegou aos playoffs na última temporada você aposta uma aposta ousada, né? Porque apostar isso no começo do ano é complicado. No meio do ano já é complicado, imagine agora. Mas qual o time que não foi aos playoffs na última temporada
vai chegar nos playoffs esse ano, 2023? Natanzinho, eu vou me fiar no texto que eu escrevi, né, nas projeções que nós fizemos para cada uma das divisões da MLB. Eu convido a todos que visitem o site do Tailgate Zone, www.tailgatezone.com.br, para acompanhar os textos que cada um de nós escrevemos com nossas projeções para todas as divisões da MLB. E como eu escrevi sobre essa divisão, e o Felipe falou mais cedo, né, de que a divisão central da Liga Americana é um Deus nos acuda, ninguém pode se garantir com prévia antecedência, mas como aqui a gente tem que fazer um palpite, eu acho que o Minnesota Twins vai ser o time que não esteve na temporada passada e estará nessa nos playoffs. Eu vou lançar minha aposta aqui também. Eu fiquei balançado entre Rangers, Angels e Giants, mas eu vou botar no Baltimore, tá? Eu acho que o Edley vem para MVP moral essa temporada, porque não tem como ser o MVP por causa do Ohtani. Então o segundo é sempre o MVP moral. O Edley vem para MVP moral essa temporada aí, vai levar o Baltimore aos playoffs. Felipe, já vai começar com uma varrida, tá? Em cima de vocês. Mas faça sua aposta aí no... Quem vai aos playoffs essa temporada que não foi na última? Minha aposta é o time do MVP. Eu acho que Los Angeles Angels, contra tudo e contra todos, estará jogando beisebol em outubro. Com redenção de Anthony Rendon, hein? Fica aí meu momento mãe de Ná. Acho que essa daí é esperar demais do futuro. Mas, Fernandão, meu querido, é sempre um prazer gravar com você. A gente se vê semana que vem. Eu espero que menos acabado em essência, porque essa semana é a pior semana do ano para mim, apesar de ser uma semana muito boa. Foi uma semana maravilhosa, fiz uma coisa linda ontem. A gente tem MLB na quinta-feira, temos coisas lindas acontecendo aí, mas eu estou morto por dentro por causa da faculdade. Semana que vem estarei melhor e a gente se vê em melhores condições aqui com o Joãozinho do nosso lado. Natanzinho, você está sempre bem. Um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço para o Joey, que não esteve aqui com a gente hoje, para todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui. Fiquem ligados na nossa rede social, lá no nosso Twitter, o @entradas_extras, porque a gente vai, por ali, manter você informado sobre o que está acontecendo no mundo do beisebol, porque, como eu sempre digo, onde houver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. Até a próxima! Filipeta, meu querido, é sempre um prazer gravar com você também, sabe, né? Semana que vem teremos um anúncio para fazer, novidades em breve. Estamos esquematizando aqui, na semana que vem a gente chega com boas notícias, a gente chega com notícias que o Giants varreu o Yankees e coisinhas mais. Um beijo, meu querido, a gente se vê. Valeu, gente. Valeu, Fernando. Valeu, Natan. Prazerzaço estar aí com vocês. Fica aqui o convite para você não perder semana que vem o episódio. Não perca também a abertura aí da temporada, né? Assista seu time, dê suporte ao seu time, por pior que ele possa parecer. Veja o João, sempre muito esperançoso em relação ao Cincinnati Reds. E fica o convite para você que nunca assistiu o jogo da Nippon Professional Baseball, a segunda melhor liga de beisebol do planeta, né? Liga japonesa, na madrugada de sexta para sábado, do dia 31 para o dia 1º de abril, 1h pelo YouTube, de graça em inglês, Hokkaido Nippon Ham Fighters contra Rakuten Golden Eagles, dois dos grandes times aí dos últimos anos. O Nippon Ham Fighters, que é a cidade, né? Enfim, a franquia que lançou ao mundo Darvish e Ohtani. Vale a pena conferir, aproveita que não é sempre que tem esses jogos aí de graça dando bobeira. E é isso aí, como o Fernandão falou, se tem beisebol a gente está lá. Até semana que vem. Um beijo a todos, nos vemos em breve e tchau!